Hoje eu converso com o Irineu Hort, presidente da AproSoja, sobre os impactos das enchentes do Rio Grande do Sul. Com a devastação causada pelas chuvas, ele vai nos falar sobre os desafios enfrentados pelos produtores, as perspectivas de recuperação e também a importância de ações de apoio. Olá, Irineu, seja bem-vindo. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco para a gente quais são os principais efeitos desses eventos climáticos para a agricultura da região e quais são as dificuldades que os produtores estão enfrentando ainda nessa recuperação após 6 meses já da enchente. Minha saudação a todos. Realmente o impacto foi muito grande lá logo após o acontecimento, lá maio, junho, né, onde especialmente a parte mais baixa do estado, a região sul e também a região do Vale do Taquari foi muito afetada. E ali naquela região tem muito pequeno produtor e de grandes commodities é basicamente o arroz, mas as culturas de menor área plantada foram atingidas e muito. Então, os prejuízos para essa área foi muito significativa no primeiro momento, embora algumas culturas pelos 6, 7 meses que já transcorreu, o pessoal já conseguiu recuperar. Mas a nível geral do Rio Grande, nós tivemos, em função dessa chuva, problemas praticamente em todo o estado. Algumas regiões com mais problemas, outras com menos. Agora, neste momento, que nós estamos hoje em 23 de dezembro de 24, o cultivo, o plantio está praticamente encerrado, com exceção daquelas pessoas mais afetadas da metade sul, onde um pequeno percentual não conseguiu obter financiamento junto às instituições financeiras. Então, alguns não conseguiram plantar, outros plantaram sem tecnologia, e esta parcela de produtores seguramente vai ter problemas sérios, já teve, tem e vai continuar tendo. No restante do estado, especialmente aqui, nós estamos no Planalto Médio, na região do Planalto Médio toda, também do Alto Uruguai e das Missões, o problema não foi tão grave. Então, a maioria das lavouras foi plantada na hora certa, mas muitas com menos tecnologia. O que é menos tecnologia? Menos adubação, menos fertilizante e, de repente, as coberturas que têm que ser feitas, muitos por falta de recursos, não vão conseguir fazê-lo dentro da expectativa máxima que se pode fazer. Além disso, houve muitas áreas, ou a maioria das áreas de coxilha que foram lixiviadas, a água levou a terra boa, não é? E nem todos conseguiram recuperar. Então, vai afetar a produtividade em algumas áreas, sim. Mas, de repente, no geral, o percentual mais atingido será na metade sul, né? Nós ainda temos a esperança de o tempo contribuindo daqui para frente, que é o fator mais importante daqui para frente na questão agrícola, especialmente, é as chuvas. As chuvas normalizando-se, mantendo normais até final de março, nós ainda poderemos ter uma safra normal. A turma às vezes fala em super safra, essa possibilidade não existe neste ano, justamente somando todos esses problemas que eu já enumerei. Mas vamos ficar na torcida para que possamos colher bem. E aí o segundo passo vai vir a comercialização, que aí já é uma outra história. E você acredita que na questão de comercialização terá um impacto forte também? A situação toda é que a cotação da soja no mundo, a soja é uma commodity, né? E ela tem reduzido bastante. Nós negociamos naqueles anos bons soja a 12, 13, 14 dólares o bushel. Hoje ela está abaixo de 10, 9, 9 e pouco. Embora o dólar esteja alto, não é? Mas a transformação ela fica com preços de soja bem menores do que a expectativa. Existe a possibilidade de reversão? Esta é a questão, este é o X da questão. São muitos fatores que influem para isso. Países compradores, especialmente asiáticos, a produção brasileira, como ela vai se comportar, a expectativa a nível de país hoje, de Brasil, ela é muito boa. Nas outras regiões do país todo, em outros estados, praticamente até aqui, graças a Deus, não tivemos e não temos problemas, é só o clima continuar normal, que o país poderá chegar a 170 milhões de toneladas de soja, sim. E isso vai impactar, talvez num preço menor um pouco,
se as compras não aumentarem por parte dos países asiáticos, principalmente, e também o mercado europeu. Sim, correto. Presidente, na sua opinião, quais são as ações prioritárias que deveriam acontecer para garantir uma recuperação um pouco mais rápida e eficiente, tanto para os agricultores quanto para a economia? Bom, para agricultores, o que atrasou e muito foi a autorização do governo para que os bancos, em primeiro plano, protelassem ou prorrogassem as dívidas dos agricultores que tiveram problemas e, no segundo momento, o financiamento para a nova cultura. Eu sei que você criou o grupo SOS Agro, eu participei das reuniões no início, na ocasião eu estava assumindo o Senado da República, e mesmo lá em Brasília nós atuamos com muita força nesse sentido, nos 4 primeiros meses do problema das chuvas, e as soluções foram muito pífias no início. E o governo enrolando, protelando, e as pessoas reclamando. Então, isso impactou profundamente na formação das lavouras, especialmente para o pessoal mais atingido. Né? Então, o que devia ter sido feito era uma agilidade por parte da autorização do governo para que os bancos refinanciassem. Eu digo os bancos porque o subsídio do governo não é tão grande. Quem financiava e quem deve financiar mesmo são as instituições financeiras. O governo apenas paga a diferença dos juros. Quando se fala em juros subsidiado, a parte que o governo participa essencialmente é isso. Né? E essas decisões demoraram muito, algumas ainda não saíram, e ainda temos hoje, já no final de dezembro, agricultores que não conseguiram protelar as dívidas, prolongar, e não conseguiram empréstimo. Então, isso realmente é prejuízo, principalmente para aqueles atingidos. Certo. E, presidente, levando em consideração toda essa morosidade na recuperação e no acesso ao crédito, o Portal AgroLink lançou uma campanha para apoiar as vítimas das enchentes. Como você enxerga esse tipo de ação de empresas privadas, toda essa mobilização que existe desde o acontecimento, e como ela pode auxiliar de fato os atingidos? Qual é a sua visão? Bom, veja bem, no período da chuvarada, o Brasil todo e também de países estrangeiros, muita gente colaborou com donativos. Foram centenas de caminhões de mercadorias que vieram e foram distribuídas para essas regiões. A AproSoja Rio Grande do Sul fez também uma campanha de arrecadação junto às AproSojas de outros estados. Nós arrecadamos uma boa quantia de recursos, auxiliamos especialmente agricultores, uma atividade que nós fizemos com bastante expressão foi junto com a FETAG, nós arrecadamos o recurso e adquirimos 500 geladeiras, 500 fogões e mais 500 conjuntos de equipamentos que a FETAG fez a distribuição em vários municípios do estado via Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então foi um valor expressivo. Assim como ajudamos o desassoreamento do Rio Pardo, lá em Candelária, onde nós passamos o primeiro recurso que deu início ao desassoreamento daquele rio, e segundo o Sindicato Rural de Candelária e também os municípios vizinhos ali, o Rio Pardo, em torno de 1.000, o próximo de 1.000 propriedades, pequenas propriedades, teriam vantagem ou não teriam sido mais invadidas em chuvas futuras. Assim como também ajudamos, na época da enchente propriamente dito, na compra de combustíveis para as aeronaves que foram resgatar as pessoas e animais, enfim, que estavam ilhadas. Então, esse trabalho a ProSoja fez e as pessoas do país todo fizeram donativos. O que se pode fazer daqui para frente? Se alguém quiser se dispor a ajudar, pode, só que agora já passou muito tempo, então já não é o assunto do momento. Muitas catástrofes já aconteceram, então aquelas pessoas que normalmente colaboram para ajudar as pessoas atingidas por esses grandes eventos, já têm outra visão. O que se pode fazer é o governo continuar facilitando para aqueles que ainda não tiveram o crédito prolongado das dívidas antigas, ou perdoar parte dessa dívida, porque nenhum desses agricultores deu causa a que isso acontecesse. É um problema natural. Né? Então, não é justo que aqueles agricultores atingidos, que o percentual
em relação a todo o Estado não é tão grande, tenham que bancar sem o subsídio, sem o apoio financeiro, extinguindo parte das contas e dando condições financeiras a longo prazo, com juros baratos, para que essas pessoas possam se reerguer, reconstruir as propriedades que foram destruídas, as áreas de terra que a água levou, principalmente próximo a sangas, rios e riachos, e também muita gente que perdeu animais, perdeu maquinário e tal, e que teve e tem dificuldade para conseguir se reerguer. Então, o apoio mais importante é a autorização do governo para que bancos possam financiar essas pessoas com juros subsidiados. E volto a dizer, dinheiro público é pequeno, que é apenas o subsídio do juro. Os demais são recursos dos depósitos à vista, que os bancos são obrigados a fazer, dos depósitos compulsórios e tal, que o banco deverá, ou poderá, ou deveria passar para que essas pessoas possam se erguer. Infelizmente, está muito complicado, está muito devagar essas decisões, e as pessoas, as famílias que foram afetadas, efetivamente sofrem muito com isso. Correto. Presidente, eu agradeço sua participação e colaboração aqui conosco e até mais.